Cara, então você estava falando sobre diferentes formas de agir no mundo, a forma do povo ocidental e oriental, né? Sim, Por que você diz isso, cara? porque quando eu estava na experiência assim do Santo Daime, numa das sessões, eu senti que tinha uma grande dificuldade da mente ali, em algumas vezes que eu senti que as pessoas ali tinham dificuldade e outras não também. E havia também, porque tem muitos, a maior parte é ocidental, né? Eu era oriental. Então, e eles também, como ali abre muito a mente, né? Mas só que no campo espiritual, então tô no campo do permitido, né? Porque se você também abrir sua mente demais em um contexto de energias pesadas, negativas, é ruim, né? E lá não. Então você tem essa, digamos, essa concentração, né? Então vocês fazem um bailado, tem a concentração. Então o que aconteceu ali? Que eu tive um insight que a meditação, que também existe na sua forma ocidental, lá nos monges, na igreja, na época lá de São Crisóstomo, enfim, você tem lá o Verdade. recolhimento, né? Só que lá a meditação, ela é uma meditação meio autoflagelante, digamos assim. Você meio que se obriga a meditar, tem uma vida de penitência ligada ao sofrimento. O livro Imitação de Cristo é bem isso, Thomas de Kempis, né? Mas no taoísmo e no budismo, né, a meditação é simplesmente ficar, né? Ficar, e cada vez esse ficar é você perceber a cada momento o que está acontecendo. Por exemplo, eu vi agora o nosso colega ir até ali abrir a, a janela ou sei lá o que e voltar. Ele fez um gesto assim. Então eu tô aqui, mas eu tô atento. Né? Então às vezes eu não me encantar demais, não ser fascinado a tal ponto de ficar cego em um ponto da minha observação do meu, que foi meu pensamento que me levou a isso. E o problema da mente ocidental, digamos assim, é que ele, como ele é treinado numa objetividade, né, numa racionalidade, então cada vez mais extrema, né? Mesmo no mundo que a gente também tem fake news, tem superstição, tem muitas bobagens, né? Mas acontece que a gente é educado a valorizar a razão, Sim. né? A ter a analítica mesmo, né? De você analisar ponto por ponto, né? Aí chegou na conclusão, né? É, a nossa pensamento ocidental, a filosofia ocidental é Exato. bem meio que com base nisso, né? A razão acima de tudo. Acima de tudo. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo de prática quando eu fui intérprete de mandarim, convivi muito com chinês e brasileiro. Em fábricas que eu tava traduzindo lá para os chineses, né, e para os brasileiros, o chinês vinha aqui, ele tinha vendido um equipamento, uma máquina, né, e aí tinha que ensinar, então ele vinha ensinar, instruir os operadores brasileiros a operar a máquina. Uhum. Então ele falava assim, olha, observe. E ele fazia lá, ó, já tal. Ó, Chiu, fala para ele que é isso aqui. E depois vê lá na máquina isso que vai acontecer. Então, aí o indivíduo brasileiro ficava vindo e ficava falando, por quê? Por que isso que o chinês está fazendo isso? Mas por que isso, aquilo lá? E por que isso, aquilo lá? Então, a mente começa a colocar muitos porquês e querer resposta para esses porquês. Entendeu? E aí o chinês falava para mim, para traduzir para ele, fala para ele observar primeiro, não fique perguntando. Observe o que eu estou fazendo, imite, sem perguntar a razão pelas quais isso é assim. Por quê? Porque, claro, o brasileiro não está errado. O brasileiro estava acostumado a operar com uma máquina alemã, né? Não era uma máquina chinesa que é nova, que funciona. Claro, também tem isso. Foi inspirado na alemã ou na americana, mas enfim, mas é outro tipo de máquina. Então o chinês falava: olha, fala para ele observar. É simples. Nós estamos. É simples. Observe. Eu faço isso aqui e aí resulta lá e sai isso na máquina. É só isso que você tem que fazer. Né? Claro, tem toda uma complexidade também, né? Mas ele, o Mas sujeito será que brasileiro entender o não porquê não entendeu. ajuda você a entender melhor? Eu acho que sim. Por isso que o meu sonho é juntar a razão analítica ocidental com a máxima que a gente tem os filósofos, né? Kant, Platão, Deleuze, Nietzsche. Nietzsche é o contrário, mas mesmo Exato. assim. Com
a sabedoria da intuição. Eu não chamaria de intuição, porque a intuição parece que é uma coisa muito vaga, né? Mas visão direta em chinês, zhiguan. A visão direta é a visão, inclusive não é algo subjetivo, contraposto ao objetivo. É algo muito objetivo. Por isso que eu tô falando. Se o chinês faz isso, e aí você primeiro faz e você vê que funciona, tem uma eficácia, aí depois sim, agregando isso que eu falei da razão no ocidental. Aí você entendeu o porquê. Né? Porque o que acontece? Às vezes os chineses têm um comportamento que assusta, né? Choca os ocidentais. Que às vezes eles não falam, né? Eles começam fazendo. Eles acham que você tem que prestar atenção no que está fazendo, sem falar muito. Por isso que uma das frases do Lao Tzu tem a ver com isso. É isso aqui que eu vou ler, ó. O sábio age através da não ação, o Wei, né? E pratica o ensinamento sem falar. Esse sem falar é Puyan. Não usa a linguagem. Então, vou dar um exemplo. Quando você está dançando, por exemplo, imagina um dançarino, né? O pessoal que faz dança e teatro, você tem a parte ali que é extremamente física. Opa! Você tem a parte extremamente física. Né? Não tem um pensamento e fala, entendeu? Sim. Se você ficar falando e pensando, você não faz. Então, o ato, a ação, isso não quer dizer fazer qualquer ato leviano, né? Então, por exemplo, você está ensaiando, tem um lado de improvisação, mas também tem um lado de percepção. E aí depois, claro, isso vai virar um resultado. Qual é? Espetáculo de teatro ou de dança. Mas se você ficar lá, agora eu vou levantar o pé, agora eu vou fazer essa coreografia. Pô, você não faz, né? Você não dança. Então, os artistas estão mais próximos do Wu Wei, e muitas vezes eles até nem sabem conceituar isso, nem precisam, né? Mas eles estão próximos desse fluxo do Wu Wei, né? Isso é interessante, cara, porque eu voltei a estudar improvisação na música e o que fez eu me improvisar melhor foi parar de pensar um pouco, no caso da guitarra, nas formas que eu tinha que tocar ali, sabe? Uhum. Ou parar de pensar mesmo. Uhum. Foi entrar ao máximo ali no estado de só sentir. Eu não sei explicar isso. Então, quando você não sabe explicar, é que você tá na coisa. Você sabe fazer e não precisa explicar. Exato, é só sentir ali e fazer. Mas agora eu te pergunto, tem conhecimento aí? Pô, claro que tem. Tem ação? Tem. Tem resultado, inclusive. Sim. Pode resultar numa grande música, né, que você vai fazer. Sim. Aí depois, claro, você pode até reexaminar o que você fez do seu processo e criar um método. Puta, entendeu? Isso é muito fala muito sobre criatividade, né? E criar coisas, assim. No primeiro momento a gente precisa quebrar todas as amarras de regras que existem, criar o que você tem vontade, depois você analisa pra ver se faz sentido, né? Decompõe, analisa, estuda. Mas na verdade, e outra coisa que é um falso dilema, isso eu li um livro lá, um tempo atrás de filosofia, que é o falso dilema entre teoria e prática. Porque tem muita gente que chega, e eu inclusive enfrentei com meus pais, sempre meus pais. Meus pais também são grandes professores, tá? Eles também me ensinaram mandarim, então, agradeço isso deles. Mas é que falso dilema em teoria e prática. Às vezes, uma vez antes de eu dar aula de taoísmo, eu dava aula de filosofia, né? Eu fui numa academia de Aikido, né? E aí uma das pessoas lá falou assim pra mim, vem cá. Eu fui convidado por um outro artista, né? A fazer uma vivência. Ele ia fazer a vivência artística e ia dar uma certa, sabe? Explicada de filósofos ali importantes. Só que aí o cara do Aikido, o cara que era o dono, ele, no final do nosso evento, ele chegou e falou, vem cá, Xiu. E ele não falou pro outro, que era também o principal convidado. Eu era o segundo. Falou, vem cá. Xiu, você poderia falar menos teoricamente? Você poderia não ficar muito na teoria? Você poderia não... Ou seja, ele desvalorizou tudo que era teoria. Ou seja, ele acabou com o que eu tava fazendo. Ele não viu nenhum sentido. Ele viu que tinha nada ali, né? Aí eu fiquei de boa, eu falei, tá.
E olha que eu era adolescente, mas na hora eu saquei assim, falei depois, né, quando eu tava voltando pra casa com meu amigo, eu falei, olha, ele falou isso, ele falou, nossa, ele falou pra você, isso ele não falou pra mim antes, como foi indelicado isso e tal. Aí eu falei, então eu entendi que é assim, eu não vou mais participar do próximo evento, né. Daí eu fiquei refletindo várias vezes, por que certas pessoas têm uma tendência muito à prática e outras muito ficam mentais e teóricas, entende? Verdade. Por quê? E elas brigam entre si. Porque a outra fala, você é muito teórica, tem que ter mais vivência. E a outra não, fica encerrado lá nos estudos de doutorado, mestrado, muito teórico. Então, o que eu acho? Acho tudo isso um falso dilema. Porque, na verdade, a partir do momento que eu acordei da cama, eu vou fazer o meu café, né? Vou fazer e já estou na prática. Eu já estou observando o mundo, né? Eu tenho que preservar a minha saúde. Prática. O que eu vou comer, o que eu não vou comer. Prática. O que eu vou ler ou não vou ler, também é prática. Se eu vou estudar isso ou não vou estudar isso. Prática. Só que a gente coloca como se fosse teoria, o quê? Aquele corpo de doutrina, de palavras complicadas que a gente tem que estudar. Aí a gente associa com como se o conhecimento, mais conhecimento, fosse aquele conhecimento teórico. E, na verdade, não. Por exemplo, aquela câmera que está direcionada para mim, ela está cheia de teoria ali. Por que foi colocada ali e não ali? Só que ninguém vê assim. Vai ver que é a prática. Porque funciona assim. Não, tem uma teoria por trás disso. Não sei, vocês escolheram esse ambiente, por exemplo, ó. Vocês não colocaram um monte de objetos aqui, porque você quer uma leveza, não é? Sim. Um certo espaço natural, livre, mais assim, claro, fluido, né? Arejado, né? Não fica um monte de coisa entulhada aqui, entendeu? Como no seu quarto, às vezes. Exato. Entendeu? Por que eu senti isso? Porque vocês queriam que eu sentisse assim, e você também. Então tem uma teoria por trás, não é só prática. Vocês tiveram uma concepção, uma ideia disso. Um designer do espaço. Não sei se você... Faz todo sentido. Mas claro que é prática, porque está aqui presente. Você está aplicando isso. Eu acho que Entendo, sim, entendo. Não? Eu acho que existe também... Se fosse pra escolher entre... Eu acho que é pior o cara ser puramente prático e não ter teoria, sabe? Nenhuma. Do que ele ser um cara mais teórico e não ter prática. Ah, tá. Porque o teórico que não tem prática é meio que... É só uma... É um papagaio. É um papagaio, mas o cara que é só prático também é um papagaio, né? Ele não entende por que ele faz as coisas. Isso, pode acontecer muitas vezes. O cara não entende por que eu coloco a câmera assim, mas ele vai criar um podcast e ele vai falar, não, o Lutz faz assim, eu vou fazer igual. Mas ele não sabe por que eu faço assim. E tem um porquê realmente você... Entendeu? Mas às vezes pode ele querer fazer como você faz e não dá certo pra ele. Mas pra você dá. Em alguns casos também. E eu acho que te limita, né? Porque a gente... Quando muda o contexto, a gente precisa saber se adaptar na prática. E se você se você não tem a parte teórica, você não sabe o que fazer na prática ali, na hora de adaptar, né? Isso, você usou uma palavra, adaptar. Essa é a sabedoria do Sun Tzu também, da guerra, e arte da guerra, que eu traduzi com comentários. Aliás, por falar nisso, eu também falar pro pessoal, se vocês quiserem também ler os comentários do Dao de Jin, vão lá no meu site, né, que tem os e-books, meditações e comentários. Vai deixar aí na descrição. E a filosofia de lei tem tudo aí um bom conteúdo, né? Então, voltando a falar da não ação, que eu gosto muito, né? Você percebeu a tua mente, ela pode, quando ela fica muito presa, porque ela está condicionada, né, aos certos hábitos e padrões, ela enrijece. Então, quando em chinês falamos uma das virtudes, que é a virtude da suavidade, é rou rou, né? O Lao Tzu usa a frase assim, ó, que é aqui, ó, nada é mais suave do que a água, né? Aqui, ó, capítulo 78, ó, nada mais é mais brando e suave do que a água. Nada é capaz de vencê-la no ataque ao rígido e forte. Nada consegue modificá-la. Brandura vence força. Suavidade vence rigidez. Então, assim, quando eu me deparei com esse universo taoísta, dentro dos meus paradigmas, como todo mundo educado aqui no Ocidente, né, no Brasil, o que eu aprendia, né, nessa velha educação, digamos? Que você tem que vencer com força.
Você tem que... quando eu estava na minha faculdade, fazendo meu mestrado, e mesmo na graduação, o que meus pais e meus professores me ensinaram sempre, meus colegas? Que você tem que se mostrar inteligente, que você tem que se dar bem, que você tem que fazer isso. Mostrar que você conhece e tal. Então você vai ficando, né? Por conta disso, você vai ficando vaidoso. Você conhece também, claro, que você conhece coisas interessantes com isso. Então, o que é a mente ocidental? Ela tem muito também esse lado, né? De combativo, não sei se é a palavra. Entendo. Agressivo. Ela é mais agressiva nesse lado. Agora, quando falam da água, aparentemente a água parece que não tem força, ela é suave. Mas justamente que a filosofia taoísta nos coloca é pensar que, peraí, de repente, olha, a suavidade é a força. Um exemplo que o Wambanchon fala é a água ela pode ficar ali, né? Que nem que você tem um local que tá vazando e ela tá ali pequenininha, né? Atuando paulatinamente, dia após dia, e de repente já vira vai estragando a parede, né? Não, cai o teto, Cai sei teto, lá. E o teto é duro, é rígido. Mas, de novo, isso é um exemplo para uma metáfora, né? Metáfora do quê? Do homem que deverá, de acordo com as situações da vida, a própria vida ensinando, que ele não pode se enrijecer, né? Ele naturalmente, por exemplo, nós estamos numa situação nova, mundial, vamos supor. Tudo, coletivo, individualmente, entende? Economicamente, estamos num outro governo, né? Segundo ano do governo Lula, enfim, tem tantas coisas. Não dá para eu ficar lá atrás no passado, amarrado. Eu, inclusive, fiz uma mudança recente. Eu saí de uma kitnet pequena, né? Enfim, então, a gente está se mudando todo momento. Os alunos meus são novos, você tem sempre pessoas novas. O seu trabalho cresce, se desenvolve, muda. Sempre muda. E Toda às vezes, semana mudou alguma coisa. E às vezes a perspectiva que abre no teu caminho do teu trabalho, você nem tinha imaginado. Então, puta, olha, isso aqui é legal fazer, olha, eu farei. Se você seguir essa intuição sua de perceber, olha, isso aqui. E como é que o chinês percebe? Porque essa situação atual, ela já é um germe no futuro. Isso é óbvio, né, Chico, que você está falando? Sim. Mas será que você perceberá que esse germe... Porque assim, ó, o que acontece? A mente, não digo só a mente ocidental. Hoje também a mente oriental está muito ocidentalizada, né? Diga-se de passagem. O mundo tá meio misturadão, né? Tá misturadão. Então, por exemplo, se você acha que vai ser sempre assim, uma situação... Não uma situação, porque a situação normalmente muda mesmo, mas uma coisa... Porque eu tô vendo ali, tem um sofá marrom, né? Se eu tenho um olhar objetivante, achando que aquilo sempre é um objeto igual, essa é a ilusão. E aí você fala, poxa, não deveria, né? Tô vendo assim. Não é ilusão? Na verdade, ele é real. Mas é ilusão achar que ele não está mudando, porque ele está mudando. Sim. O ambiente está afetando ele. Né? O meu corpo está me mudando agora. Ele não tem as mesmas células que anteontem. Exato. Você que entrevistou neurocientistas e biólogos, né? O que você come modifica até seus pensamentos, cara. Isso é muito louco. Isso aí, entendeu? Óbvio que não de uma forma assim, eu vou comer um lanche e vai modificar diretamente, assim, mas a gente sabe hoje que com esse link entre o intestino e o cérebro e tudo mais, algumas decisões nossas, decisões e pensamentos, enfim, coisas assim, são afetadas pelo tipo de alimento que a gente comeu. Por simples questões dos alimentos. Né? Exato. Pessoas que você encontra. Lembra que eu te falando que eu via nas galerias, convivi com... Aquilo me afetava. Claro. Sabe o que eu fiz? Cortei. Parei de ir. Antes da pandemia, eu fiz a minha quarentena. Eu achava que com o taoísmo eu ia ficar louco. Eu falo com mais assim, na boa, assim. Eu falo com meus alunos, eu achava que ia falar, por quê? Porque, veja, muitas coisas da filosofia taoísta são contraintuitivas, né, do ponto de vista realista da vida, né? Do que as pessoas chamam de vida, né? Então eu já era meio louco, né? Ninguém é normal gostando de poesia, de piva, de surrealismo, de
de xamanismo, gostava de filosofia, Spinoza, Deleuze, né? Eu dava aula de Deleuze, né? Mas eu gosto. Então aí quando eu cheguei no taoísmo, eu falei, puxa, eu acho que eu vou ficar louco, porque primeiro eles ensinam a você pensar diferente na autenticidade, né? Mas essa autenticidade tem a ver com o que a gente falou no começo, de voltar à Panchim, natureza originária, né? Uhum. Essa natureza originária é uma luz do espelho, aquela que eu tava falando, que tá lá brilhando,